Salve, amada Igreja gloriosa, paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nesta tarde eu gostaria de falar com os irmãos sobre a família, um projeto divino. O texto para a nossa meditação se encontra lá em Gênesis 2, 4 a 25. E ele nos fala que a família é um projeto divino, uma ideia que nasceu no coração de Deus, executada por Ele mesmo. Ele estabeleceu um princípio, um propósito e Ele mesmo executou. Foi um plano incluído dentro do projeto geral da criação, perfeito em todos os aspectos. Viu Deus que tudo que Ele fez foi muito bom. E isso alegrou o coração de Deus. A palavra família é de origem latina. É usada para definir um conjunto de pessoas que mantêm um vínculo doméstico ou íntimo. E dentro desse vínculo, na criação da família, Deus estabeleceu alguns propósitos. O primeiro propósito de Deus foi uma esposa para um homem solitário. Depois de haver criado todo o universo, Deus prosseguiu na execução do seu plano. Deus tinha um plano de estabelecer verdadeiros adoradores. Primeiro ele criou o homem, lá em Gênesis 1, 26, 2, 7. E ele criando o homem, ele preparou um ambiente adequado e nele colocou o homem que ele havia criado. Gênesis 2, 8, 14. Dentro desse local que ele havia colocado o homem, ele concedeu trabalho, cultivar e guardar o jardim do Éden, Gênesis 2, 15. E depois de tudo isso que ele fez, ele deu ordens ao homem que ele havia criado, as quais era capaz de obedecer, porque fora criado um ser moral. Gênesis 2, 16, 17. Encarregou de nomear os animais, função do homem que Deus havia criado. Antes, porém, de mandar que Adão desse nome aos animais, o Senhor decidiu providenciar para ele uma auxiliadora, alguém que lhe fosse idônea, uma companheira, uma auxiliadora, que estivesse junto dele, Gênesis 2,18, alguém que lhe fosse idônea, que o complementasse, conforme 1 Coríntios 11, 9. Essa necessidade humana era conhecida do Senhor e ficou evidente por ocasião da nomeação dos animais, certamente porque a cada uma das espécies possuía o seu par, e Adão era solitário, não havia uma companheira para ele, pois não se achava um auxiliador que lhe fosse idônea, Gênesis 2:20. Deus observou a falta da companheira que aquela fêmea estava fazendo para aquele homem. Todos os animais tinham a companheira dele, mas o homem estava só, solitário. E Deus começou a preparar para a criação da mulher, para que ele tirasse o homem da solidão, Gênesis 2, 21, 23. Agora Adão tinha uma companhia de outro ser racional que com ele se identificava e o completava, conversava lá no jardim do Éden, e mantinha um diálogo, eles se comunicavam, eles se falavam. Satisfazer-lhe o corpo e a alma era a resposta para os seus anseios físicos e emocionais. E ele entendeu assim. Sua reação no primeiro encontro com Eva foi de entusiasmo e exclamação: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Gênesis 2, 23. Achar uma esposa não é tarefa fácil. Já não foi para Adão. Achar uma boa mulher com que você possa contrair matrimônio, casamento, levantar uma família nova, não é fácil. Existem inaptidões de pessoa para pessoa, relacionamentos difíceis. Eva foi formada de uma das suas costelas que o Senhor extraiu quando fez cair um pesado sono sobre Adão. A esposa é a mulher excelente, o valor de uma mulher assim virtuosa, muito excede o de finas joias. Provérbios 31, 10. Segundo propósito, uma mulher para um homem. O sexo masculino e feminino pertence ao padrão criador de Deus. É assim que lemos em Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Ele não criou mulher com mulher para viver mulher com mulher, homem com homem. Homem e mulher ele os criou. Vamos destacar 3 afirmações deste versículo. Primeiro, homem e mulher foram igualmente criados por Deus. Viemos a existir em razão de um ato criador divino. Também fomos criados corpo e alma.
No segundo momento, homem e mulher foram criados à imagem de Deus, os dois, homem e mulher. Você está vendo que há sempre a menção de homem e mulher, sexo masculino e feminino. Não feminino, feminino e masculino, masculino, mas feminino e masculino e feminino. Ambos recebem as mesmas características da personalidade humana, assim um e o outro possuem a mesma dignidade. São iguais. Homem e mulher foram criados. A diferença de sexualidade porque o Criador nos fez homem e mulher. O aspecto complementar da união do homem com a mulher reside nessa desigualdade. Devemos considerar duas verdades bíblicas, de modo geral, aceitas pelos verdadeiros cristãos. Aqueles que nasceram de novo, aqueles que têm vida com Deus, aqueles que querem ir para o céu e morar no céu. Primeira verdade, o casamento é heterossexual. Somente duas pessoas de sexos diferentes, macho e fêmea, podem contrair matrimônio. Observe que o Senhor, ao instituir o casamento, diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2, 22, 24. Deus faz questão de frisar a cada momento, homem e mulher, macho e fêmea, masculino e feminino. Deus cita a todo momento para não deixar nenhuma dúvida. Impossível que as partes que se unem no casamento sejam complementares se não forem de sexo diferente. O Criador fez a mulher distinta do homem para que ambos juntos pudessem realizar o que ele determinou. A mulher tem outro modo de ser, de andar, de sorrir. Deus criou Eva para compartilhar com Adão as suas emoções e os seus afetos. Uma união homossexual é absurda e pecaminosa e foge aos padrões de naturalidade e moralidade estabelecidas pelo Senhor. Vai contra os princípios de Deus. Conforme Romanos 1, 26 e 27, Levítico 18, 22. O homossexualismo, tanto na forma de pederastia, união de homem com homem, como na de lesbianismo, união de mulher com mulher, é consequência de uma sociedade afastada de Deus e sem Cristo. Segunda verdade, o casamento é monogâmico. Deus entregou uma mulher a Adão e a costela que o Senhor tomara ao homem transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Gênesis 2, 22. Não viu o Senhor necessidade que o homem possuísse duas ou mais. A ordem divina para o casamento foi: deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Gênesis 2, 24. A união matrimonial deve ser um laço exclusivo e permanente. Um homem se une com uma só mulher. Deus criou para cada Adão uma só Eva. Não existe duas, três Evas para cada Adão, mas é uma única Eva. Jesus citou essa última referência de Gênesis em Mateus 19, 4, 5, a fim de mostrar aos fariseus que o propósito da criação dos dois sexos era que a solidariedade, a estabilidade e a felicidade da raça humana tivessem como fundamento a união física entre um homem e uma mulher. Tal união é parte essencial do plano do Criador. As relações sexuais promíscuas, a bigamia e a displicência ao romper casamentos são contrárias ao ideal, à vontade de Deus. O próprio Jesus enfatizou isso de uma forma muito clara. Só é permitido um novo casamento em caso de adultério, senão os dois, se não foi comprovado o adultério na separação, os dois, se contraem novas núpcias, estão em pecado. Terceiro propósito, um homem e uma mulher juntos. Assim começa a família, com um homem e uma mulher juntos podem cumprir o propósito de Deus para esta instituição. Após tê-los juntado, Deus os abençoou e lhes deu a ordem para a procriação e para exercerem domínio sobre os animais. Gênesis 1, 28. Talvez, devido à consideração deste versículo em separado, se diga que o único propósito do matrimônio é a procriação. Mas esta é uma interpretação errada. Examinando outros textos, entre os quais os versículos anteriormente referidos, descobrindo que há três propósitos para o matrimônio e, consequentemente, para a família. Primeiro propósito, o companheirismo. O homem não foi feito para viver sozinho. Não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2, 18. No seio da família desaparece o isolamento, que dá lugar a um convívio proveitoso e sincero. Quando um homem e uma mulher maduros e responsáveis se unem em matrimônio, a solidão de ambos se transforma em comunhão. As Escrituras afirmam que serão os dois uma só carne.
Gênesis 2, 24. Deus estabeleceu o matrimônio como forma mais profunda de relacionamento entre dois seres humanos. O casamento é a base da comunhão de espírito e de corpo, que pode quebrar o isolamento ao qual o homem estava confinado. Segundo, a procriação. A multiplicação da raça humana é um propósito divino para a família, claramente definidos em Gênesis 1, 28. Mas é bom entender que a geração inclui a formação dos filhos gerados, a fim de que sejam homens e mulheres que se tornem uma bênção para as demais gerações. Quando Deus deu aos seres humanos a capacidade de gerar filhos, tornou-os participantes da sua criação. A família é o ambiente adequado para a geração e a formação da personalidade dos filhos que vierem a nascer. A família é muito importante. A maneira devocional, o relacionamento com o Senhor. Isso precisa de passar de geração a geração. A preservação. Referimos-nos à conservação dos mais sagrados valores humanos. Durante os tempos, a família tem se encarregado da tarefa de preservar os valores espirituais, éticos, morais e culturais. Apesar das suas imperfeições, ela ainda é um sustentáculo desses conceitos. Se não podemos exigir que esse propósito seja cumprido em famílias dos incrédulos, é desejável que seja realidade nas famílias dos verdadeiros cristãos, ao educar os seus filhos no caminho que devem andar, ensinar o caminho que devem para que não é quando grandes, quando crescer, para que não se desviarem dele quando forem velhos. Provérbios 22, 6. E para concluir, a cada dia fica mais difícil encontrar famílias saudáveis, geralmente estão desmoronadas. Deus não cometeu nenhum erro no seu projeto. Ocorre que a família é formada de seres humanos imperfeitos, os quais vivem às vezes sob o domínio do pecado e outras vezes sob sua influência. Os cristãos precisam escapar das formas e conceitos mundanos de família e se esforçar para fazer prevalecer a vontade de Deus revelada na sua palavra. Deus tem propósitos amplos para a família, além do propósito da procriação, e bem faremos em tentar atingi-los. Ele a criou porque é importante o convívio familiar. Não há instituição que substitua a família no processo de socialização do indivíduo. Tudo que é feito por outras instituições é de caráter complementar. O comportamento humano é construído sobre os alicerces lançados na família. Nossa família é única e Deus espera que trabalhemos dentro dela para mudar a situação para melhor. Façamos isto com a sua ajuda, com a sua bênção. Nós precisamos colocar a nossa família na presença do Senhor. Deus está no controle. Não esqueça nunca disso, meu querido. Família é o maior projeto divino, o maior projeto de Deus. Começou no coração de Deus e é para ser preservada. É para pagar preço, é para dar condição para que ela ande na presença do Senhor, para que ela seja bênção na vida de pessoas. Nós precisamos realmente levantar lares estruturados na presença de Deus, que a graça de Deus realmente esteja sendo manifestada dentro dos nossos lares, no seio das nossas famílias, e que as bênçãos de Deus nunca se apartem dos nossos lares. Gostaria de deixar para você nessa tarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.